Olá para você, está começando mais um Fala-se o Podcast. E hoje eu tô com Fernando Vilas Boas. Nós vamos conversar sobre vários assuntos, entre eles Compass, Resgate Uberlândia, sobre a história de vida dele. Não sai daí não. Rapidinho ele vai estar conversando com você. Mas antes de conversar com o Fernando, eu quero agradecer aqui os nossos apoiadores. O Estúdio Pops, que é esse estúdio aqui onde eu realizo todos os meus conteúdos, eu gravo aqui os meus podcasts, e é um estúdio lindo, com muita tecnologia para atender você. Então, você que quer gravar o seu podcast, vem para cá, vem para o Estúdio Pops. Quero agradecer também meu amigo Danilo, do FastGo. O Danilo está aí com um aplicativo de entregas e de vendas, um aplicativo que traz praticidade e economia, tanto para você, lojista, quanto para você, usuário. É o FastGo. E agora sim, Fernando, seja muito bem-vindo, pastor Fernando Vilas Boas, meu amigo, meu primo e meu pastor. Tanta coisa junto, Fernando? É, tanta coisa junto. Primeiramente, assim, agradecer por estar aqui, né? Nesse podcast com você, sabendo do nosso relacionamento, do tempo de amizade. E são muitas histórias, né? Que a gente tem para contar, muitas histórias. É verdade. E hoje a gente quer conhecer um pouquinho do Fernando. Como você se define? Quem é o Fernando? Boa pergunta, né? É bom que a gente não estava preparado para isso, então sai naturalmente. Não, sou um cara legal, alegre, obediente naquilo que é minha vocação, meu chamado, pai de 3 filhos, esposo de uma só mulher, 25 anos, né? Às vezes eu Verdade. compartilho isso com alguns amigos meus, eles perguntam, a mesma mulher? Eu falei, a mesma mulher, não adianta trocar, é só o CPF. É. E um cara trabalhador, que vem de uma família humilde, uma família grande, sou caçula de 10 irmãos, né? Gente, e a gente falar então, já estamos falando de família, conta um pouquinho pra gente a respeito, assim, da sua vida em família, da sua família anterior a essa que você constituiu com a Lília. Como é que foi a sua infância? Conta pra gente um pouquinho pra gente descobrir quem é o Fernando. Como filho caçula, eu fui criado pelas minhas irmãs, né? Eu até fiz essa pergunta para minha mãe. Minha mãe tendo 10 filhos, trabalhando com meu pai na oficina. Como que ela criou os 10 filhos? A resposta dela foi a seguinte: criei os 2 primeiro e eles criaram uns aos outros. Então foi isso. Mas meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha acho que 6, 7 anos de idade. E aí meus irmãos assumiram a casa. Então praticamente eu fui criado pelas minhas irmãs. Como diz minha esposa, né? As minhas chatices vêm por causa delas, né? O meu mimo. Ô, Cristina e Evandra, tá ouvindo, hein? Ó. Então foram minhas irmãs que me criaram, me deram tudo. E algumas histórias engraçadas, né? A gente era muito, muito humilde, né? Na época, eu lembro que a nossa casa não tinha laje, não tinha porta nos quartos, era cortina, o piso era vermelhão. Mas eu só usava roupa de marca. Olha, Eu só usava na época calça Westop, tênis da Rainha. E não precisava me dar Bamba, que chute, Conga, que eu não usava isso. Na época havia esses tênis. Era só Rainha. E eu fui curado disso. A partir do momento que minhas irmãs chegaram para mim e disseram: ó, você está emancipado. Se você quer Rainha, você quer o Westop, você tem que pagar com seu dinheiro. Aí eu vi que eu comprando uma calça similar, eu comprava 3 com o dinheiro da Westop. E se eu comprasse um tênis similar à Rainha, também dava 2, 3. Aí acabou a chatice, acabou a enjoeira. enquanto era elas, era marca. Enquanto era elas, era muito bom. E eu fui criado nesse ambiente familiar, né? Muitos filhos, né? Nossa casa era no fundo da oficina do meu pai. E eu só estudava, não trabalhava. Eu comecei a trabalhar muito tarde, né? Eu comecei a trabalhar com 17 anos, acho muito tarde isso. Até então, meus irmãos me deram condição para mim estudar. Mas, infelizmente, eu nunca gostei de estudar. Sou formado, estou fazendo pós, mas, infelizmente, nunca gostei de estudar. Essa é a real. Se meus filhos verem isso depois, vão pegar no meu pé, né? Você tá lascado. É. Mas a mãe gosta. A mãe gosta para nós dois. Ajuda. E aos 17 anos comecei a trabalhar, meu primeiro emprego. E fiquei 2 anos nesse emprego. Fui promovido, primeiros 6 meses, a gerente de loja. E depois saí, fui pro Exército. Depois do Exército, eu passei num concurso público. Fui ser funcionário do Banco do Estado de Minas Gerais. Olha só. Eram muitos candidatos por vagas, mas eu estudei bastante, passei. Fiquei 2 anos no banco. Vi que aquilo não ia dar futuro. E fui empresariar.
com 21 anos de idade, eu montei minha primeira empresa. Sua primeira empresa foi o quê? Foi uma panificadora. Lembro até hoje, a gente comprou ela em dólar. Eu pagava $1.000 por mês nela. Eu e meu irmão. E um menino de 21 anos. Isso é um menino. E um irmão mais velho, de sócio. E a hora que eu vi que aquela sociedade não ia render o que eu queria, ia trazer inimizade entre nós, eu propus vender minha parte. E vendi Entendi. minha parte. Em uma semana achou um amigo dele, comprou minha parte. E aí eu fui mexer com construção de casa. Construir e vender casa. E deu muito certo, mas eu não... Parece que tinha uma veia de farinha de trigo na minha pele impregnada. E eu parei de construir casa e fui ter minha própria panificadora sem sócio. Isso é a hora que eu sentei, que eu lembrei. Nós já trabalhamos junto, né? Sim, Você já sim, trabalhou tem comigo altas lá. histórias. E eu fiquei 13 anos nessa panificadora. Até o ponto que eu cheguei à conclusão que isso não compensava mais. Não era o dinheiro, mas era o convívio familiar. Padaria é muito bom, mas é muito Isso. É todo dia, segunda-feira, cansativo. e é das 6 da manhã às 9 da manhã, Nossa, eu 9 da lembro. noite. Quantas vezes eu abri a panificadora com você, quantas vezes a gente ia lá, assar pão. Meu Deus eterno. E morar perto, do lado da padaria, praticamente. Isso. E aí eu cheguei à conclusão que eu ficava sem ver meu filho pequeno, que era o Israel, que hoje tem 24 anos, eu ficava 3, 4 dias sem vê-lo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí Deus moveu circunstâncias, moveu situações, e a gente vendeu a loja. Aí hoje, Aí hoje eu consigo ver os meus filhos, eu consigo ter um final de semana em casa, eu consigo equilibrar meu horário, faço muita coisa, administro muita coisa, mas com graça e com sabedoria eu consigo equilibrar essa todas. fatura que É, vem, né? é. Porque hoje eu sou pastor de igreja, eu tenho uma chácara de eventos, eu administro uma rádio aqui na cidade, Faz parte do conselho, faz parte do Conselho de Pastores de Uberlândia como presidente, faz parte do conselho do ministério, faz parte do Conselho do Ministério Sal da da Terra, aula. dou aula, viajo, 3 filhos em casa, né? 18, 21 e 24 anos. Tô procurando seu clone. Como é que você faz isso tudo? Então, e quando na hora de descansar, eu descanso, desligo meu celular, não Isso me incomoda, mesmo. né? Chego em casa de tardezinha, o celular fica num canto, eu não ligo pra ele. No outro dia levanto cedo. Tô agarrado aí, caminhando todos os dias, 5 Pois é. quilômetros. Meu Todos Deus. os dias, até brinquei esses dias numa postagem. Eu falei, sim, eu não sei o que acontece. Quando era adolescente, eu comia e não engordava. Agora eu procuro comer mais salada de folhas E caminhar e tô e caminhar e tô engordando. Aí eu fui descobrir, né? Porque quando a gente vai na feira comprar as folhas, só tem gordinho comprando alface e folha. Eu falei, eu tenho que parar de comer folha para ver se eu emagreço. Vou voltar pra carne. É. E como é que foi que veio a sua conversão? Bom, eu tinha 17 anos. Meu irmão se converteu num grupo, chama Alvo da Mocidade, ainda existe em algumas cidades do país, é uma comunidade, ela é mais fechada, então tipo assim, eles montam um condomínio do Alvo da Mocidade, e aí todas as residências são membros do grupo. E eu fui para o acampamento em Furnas, numa fazenda que o grupo tem em Furnas, à beirada da represa, à beira, né, da represa. E era um acampamento de uma semana. Uau. Eu lembro que eu vim de rifa para poder ir, porque era muito caro, né, e fui. E é interessante, né? Cheguei no domingo ministração, segunda ministração, terça ministração, quarta ministração, e para mim aquilo é coisa de outro mundo. Na quinta-feira Deus tirou as escamas dos meus olhos e eu tive um encontro especial com Jesus. Olha. E naquele dia eu confessei o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. E é um fato interessante, né? Que não era para mim ir nesse retiro, porque eu estava numa final de campeonato no Praia, no meu auge do futebol, né? Disputando a artilharia do campeonato do Praia, os olheiros todos olhando pra gente, e eu numa dividida lá estourei meu joelho. Estourei meu joelho e fiquei, o médico me deu 60 dias imobilizado, de gancho, né? Tirei água do joelho, tirei sangue do joelho, que inchou muito. E eu fui para esse acampamento. Só que nesse acampamento, eu não sentia meu joelho. Eu jogava bola muito melhor do que eu estava jogando. Uau. E eu fico vendo como Deus vai conduzindo todas as coisas. Não era para mim ir, aí Deus deixa eu estourar o joelho,
E eu, na última hora, falei assim, não, eu vou, já que eu não posso jogar bola, eu vou tirar um tempo da cidade. E era um retiro a 400 quilômetros daqui de Uberlândia. Fui, cheguei lá no domingo, segunda, eu falei, vamos jogar bola? Eu falei, não posso, tal. Aí eu falei, mas você tá sentindo o joelho? Ele falou, não tô sentindo o joelho. Que interessante. E fui jogar bola e tava voando. Tava Tanto que igual... quando eu voltei, ninguém acreditou. Só que já tinha passado a final do campeonato, meu time perdeu, tudo certo. E eu me converti. Olha. E eu me converti num grupo pequeno em Uberlândia, um grupo de 30 pessoas, então eu já nasci líder. Que top. Já nasci líder e fiquei alguns anos nesse grupo, até que esse grupo acabou em Uberlândia. E aí eu fui pro Sal da Terra. E como é que você foi pro Sal da Terra? Como foi que você chegou no Sal da Terra? Na época, o Sal da Terra era a igreja que mais crescia e atraiu os jovens, né? Era Na Vasconcelos? Era na Vasconcelos. Era algo assim fantástico. E é interessante, né? Eu me converti no grupo, e só que nesse período que o grupo acabou aqui em Uberlândia, eu acabei me desviando um tempo. Então eu ia muito pro praia, porque lá era minha casa, minha segunda casa era o praia. Então eu tava no praia todos os dias. E no domingo eu ia pro pagode. Aí chegava lá no pagode, você bebia uma cerveja, tudo. E aí eu lembrava do culto, que tinha culto à noite, eu ia pro culto. E aí aquilo foi me constrangendo, eu com cheiro de álcool no culto. Aí eu fui começando a deixar de beber mais cedo para poder ir no culto, até o ponto que eu cheguei de parar de beber para poder ir no culto. E aí um dia, no meio do pagode, a voz do Espírito falou comigo, aqui não é seu lugar. E aí eu deixei de vez e me mergulhei completamente na igreja, né? Então eu trabalhava na igreja, eu fazia todos os eventos que precisava fazer na igreja, eu estava lá em todos os cultos e fui me enturmando. Às vezes as pessoas falam assim, mas ninguém me dá atenção. Não foi fácil no começo. Não foi fácil. Você entrar numa turma que já está com relacionamento estabelecido. Até porque a turma já tinha vindo de um outro ministério, todo mundo juntinho. E eu ali não conhecia ninguém. Intencionalmente eu falei, eu vou forçar a minha entrada. Sim. Eu costumo dizer que o ministério é uma panela de pressão sem tampa. Entra quem quer e lá dentro a fervura é altíssima. É mesmo. Né? E foi o que eu fiz. E aí eu fui para o ministério e fui ao mesmo tempo sendo empresário, trabalhando no ministério. Até que um tempo Deus me tirou do empresariado e me levou para a igreja. E aí eu lembro de eu ter ofertado 4 anos na vida da igreja sem receber nada. Eu ofertei 4 anos. Falei, Deus prosperou a minha vida de um lado, então agora eu preciso retribuir essa prosperidade do Senhor. E eu trabalhei 4 anos na igreja gratuitamente. Amém. Gratuitamente, porque do outro lado Deus estava garantindo o meu sustento. É algo assim extraordinário. E a gente vê o povo hoje, eu falo que quando eu me lembro de como foi que eu me converti, quando eu me lembro de como a gente tinha sede daquilo tudo, e de como a gente trabalhava em prol da igreja, né? Eu vejo que o pessoal hoje, eles não têm a mínima noção de como a situação era. Tipo, você pegou o Sal da Terra numa época que era carreta. Sim, montei, desmontei muita carreta. O Mário também pegou essa O fase. som de começar às 8 horas da manhã e acabar meia-noite, e depois tá no culto de manhã. E não era esse som que você pega uma caixa e põe lá, era umas PA de 8 caixas, tudo dividida, e era o único som, a igreja era o único som da igreja, era o único som do evangelista, então a gente dividia, uns desmontavam, outros montavam, e fazia aquilo, e não tinha aquilo, é algo que foi a construção da nossa identidade espiritual. Foi uma construção, isso tudo. Eu lembro de evangelismo, de eu furar buraco para, às vezes, fincar algum pau na mão. Ou pegava uma pedra porque não tinha ferramenta apropriada. Era uma carreta de soja, você tinha que varrer a soja. Uau! E a gente trabalhava e, olha, eu vou te falar, eu nem subia na carreta para falar nada. Eu era, vamos dizer, o staff, né? E trabalhava ali alegremente. E aí foi uma construção de uma história. Fui pro grupo de teatro Laicatos. Não tinha um mínimo dom teatral. Era um desastre. Né? Só fazia os movimentos atrasados, tinha que me chamar no palco para fazer aquilo que estava combinado. Eu lembro que eu tinha que fazer um relógio, eu nunca dei conta de fazer esse relógio, né? O relógio sempre estava atrasado. Não é minha área, não. Uma área é ótimo no teatro, cada um com seus dons. Então essa foi a minha história.
Até que um dia eu falei, não, é isso que eu quero, é esse é o chamado de Deus e agora eu vou pagar o preço por isso. Eu vou me aprofundar E nisso. hoje eu tenho de Ministério Sal da Terra 30 anos ou mais. Eu não vou nem conseguir fazer essas contas aqui. Quantos anos tem o ministério? O Ministério tem 36 anos, 35 ou 36. Acho que eu tenho 32 anos de ministério. É, porque é pouco tempo, assim, depois que foi para Vasconcelos. Eu me lembro da fase da Vasconcelos. Me lembro que eu e a Lília, eu estava começando na Monte Sião, e a Lília, a gente gostava de vir para cá, para Vasconcelos, porque era onde tinha um movimento. A gente ficava todo mundo naquela época procurando onde tivesse um movimento. Era diferente dos dias de hoje. Ninguém tinha que forçar a gente a nada. A gente não achava alguma coisa para fazer. E a gente queria fazer algo, mas a gente queria fazer algo voltado para o nosso meio, para a igreja. Então a gente se divertia muito, mas com as coisas da igreja. Então, o que falava, cadê onde que vai ter um culto de jovem hoje? E não interessava a placa da igreja. Não tinha essa coisa que placa, eu sou de tal igreja. Não, a gente não estava nem aí, a gente queria saber onde que tinha um movimento. Tanto é que a turminha que procurava o movimento, uma dessa turma era a turma do Vinícius e da Miriam, antes deles namorarem. E o Mário fazia parte da turma, eu não conhecia o Mário pela turma. É tão engraçado isso. A gente sempre se encontrava nos mesmos eventos, porque a gente sempre estava procurando alguma coisa para fazer. E é interessante que nesse período a gente tinha uma turma que a gente queria muito a Deus. A gente estava nos cultos, a gente ia para os montes orar, a gente ia para a beirada do rio. Eu lembro muitas vezes de eu chutar a obra de macumbaria, mas meter o pé mesmo, literalmente, em obra de macumbaria, ir no monte, ir nas cachoeiras, a gente passeava de dia, a gente via os despachos, a gente orava, a gente clamava a Deus. Então era uma turma de jovens que estava buscando realmente um compromisso com o Senhor, né? Então, tinha um amigo na época, o Cadu, quantas vezes a gente foi pra beirada do rio ali, ó, na Cidade de Jardim, lá embaixo, e a gente via obra de macumbaria, a gente quebrava tudo. Olha só. Era muito louco isso, né? Muito louco. E a gente fazia isso. E Deus foi crescendo, Deus foi amadurecendo, Deus colocou pessoas certas ao lado de mim para me discipular, para me ensinar. A nossa turma de evangelismo era muito boa, era muito forte. A gente jogava bola junto, a gente saía junto, a gente estudava a palavra junto, a gente tinha um pequeno grupo junto, a gente fazia os evangelismos juntos. Então foi um crescimento, foi um crescimento. Aí com o passar do tempo você vai amadurecendo, aí você casa, aí vai mudando algumas coisas na vida, né? Você já não tem aquela locomoção tão ágil, tão rápida quanto você tinha. Aí vem o primeiro filho, depois vem o segundo, depois vem o terceiro. Aí as coisas vão mudando. Mas sempre assim a gente procurando fazer a vontade de Deus, deixando que Ele conduzisse a nossa vida em todos os aspectos. E me lembro que uma das primeiras coisas antes de eu ser pastor, eu fui consagrado a presbítero. E depois eu fui coordenar a Rádio Cidade. E tá lá até hoje. Mais de 20 anos. Já quis deixar, mas não Várias me deixa. vezes eles não te deixam. E tá tudo certo, porque... Foi meu chefe também na Rádio Cidade. Foi. É minha porção, eu entendo, e quando eu preciso acelerar lá, eu acelero. Quando eu preciso deixar stand-by, eu deixo. E Deus sempre deu graça. O pessoal às vezes me pergunta assim, como é que você faz para administrar a rádio? Eu falo, eu não faço, não sei, é Deus que faz. Porque hoje é uma rádio que tem mais de 90% da audiência cristã de Uberlândia. Ela é disparada. Ela, na pesquisa, ela sai em todas as rádios seculares. Enquanto as outras têm 50 mil watts de potência, ela tem 100. Olha só. E ela sai nas pesquisas. Por quê? Porque é uma rádio boa, gostosa de se ouvir. Verdade. Uma rádio séria, uma rádio totalmente legalizada. E Deus vai dando graça. E aí eu tive o desafio, falei assim, eu quero plantar uma igreja. E fui plantar a igreja no bairro Planalto. A data é fácil de guardar, foi em 2006, foi em 2005. Inauguramos a igreja dia 26 de dezembro de 2005, porque o meu filho caçula, o Marcos, ele nasceu dia 10 de janeiro de 2006. E no culto de inauguração da igreja, a minha esposa estava barriguda dele. Gente, 15 quase dias nasceu. Depois, 15 dias depois ele nasceu. Então é um marco isso, né? Nós estamos em 2024, né? Então, quer dizer que nós vamos fazer aí 20 anos de igreja. 20 anos de igreja. 2005? 2005, final de 2005. Então, tem 19. Vai fazer 19, o ano que vem faz 20. Eu sei porque eu fiz 18, eu casei em 2006. E hoje, a igreja está lá, os projetos sociais estão lá,
A nossa Ah, escola maravilha. Que maravilhosa, escola social incrível. Que tanto de curso. maravilhosa. Quais são os cursos que tem lá? Você Ó, consegue lembrar? tudo, tudo, tudo. A gente vive isso, a gente não esquece. Todos os instrumentos de corda: violão, guitarra, baixo, ukulele, teclado, bateria, balé infantil, moderno, taekwondo, pilates, aula de reforço, Uau. aula de canto, prática de conjunto. E fora os cursos profissionalizantes: barbearia, design de sobrancelha, mídia, que mais que a gente está querendo? Agora a gente quer trazer um curso novo sobre cuidado com idosos. Importantíssimo. Então a gente tem trabalhado todos esses aspectos, né? E a gente foi crescendo dia após dia. É interessante que a escola surgiu com um projeto de violão e a gente não cobrava. E a gente ainda dava o violão pro aluno, para ele fazer a aula e deixava ele levar para casa. Nessa brincadeira, nós perdemos 3, 4 violão, porque a gente não sabe mais cadê os alunos, cadê o violão. E a gente Não também deram fala, tá tudo valor. certo. Exatamente. E aí, a escola não rompia. Aí eu falei, gente, a gente tem que repensar o projeto, a gente tem que ressignificar esse projeto. Falei, vamos encontrar um valor social aos quais as pessoas vão pagar, não seja caro, mas que também doa no bolso um pouco para ela poder dar valor. Começamos com R$ 30, não surgiu o resultado, continuou na mesma. Passamos para 50, começou a dar resultado. Olha só. Aí começou a dar resultado. É interessante como as pessoas dão valor naquilo que sai do bolso dela, aquilo que faz Isso. falta para ela. Hoje não temos curso de R$ 50 mais. Acho que o curso mais barato que nós temos é R$ 70 e o curso mais caro é R$ 130. E hoje a gente tem aproximadamente 150 alunos, semanalmente. Ainda dá briga para vaga, né? Porque tem hora que não Alguns tem não tem vaga. vaga. O Pilates tem hora que não tem vaga, a hora que abre uma vaga já. E a gente quer Já pôr tem uma mais, a fila. gente quer atender a comunidade. Às vezes as pessoas perguntam: ah, mas a escola social é só para a igreja? Não, É para é comunidade. para a comunidade, para quem quiser fazer. Nem se pergunta de que igreja, de que onde que é, nada, tem nada a ver. Nada. E as salas climatizadas, os professores, E né? lugar lindo. Maravilhoso. E os professores é a coisa mais interessante do mundo. Uma professora chegou para mim no dia do pagamento, fui fazer o pagamento dela, e ela dava aula uma vez na semana, 4 horas. 4 horas de aula uma vez por semana. E ela ganhou, né, a média salarial dela é 2.000, 2.200. Ela falou assim: Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha ruim me pagar isso tudo para me vir uma vez por semana aqui, não? Eu falei: sim, eu queria que todos os professores ganhassem igual você. Porque lá não tem salário, o professor. O professor, ele é comissionado na mensalidade do aluno. Uhum. O professor fica com 80%, no mínimo. Tem Uau. casos que o professor fica com 100%, a escola ainda dá ajuda para ele, porque é interesse da escola abençoar a comunidade. Muito bom. Então, a gente faz uma roda girar para todo mundo. Muito bom. Para todo mundo. Ah, eu preciso aumentar meu salário na escola social. Aumenta os alunos. Espaço nós temos, sala nós temos, vontade de trabalhar nós temos, né? Então, foi um projeto assim que encaixou, né? Oxigenou. Que oxigenou o processo. Então, nós já falamos de rádio, nós falamos de escola social, agora nós vamos falar da Total. Ah, vamos falar. E ainda tem a Total antes de falar do Compaz. Vamos à Total. A Total, né? Instituto Total, né? Um instituto que fomenta essa roda girar. Então, ela pega o privado e traz a conscientização que o privado prosperou e agora o privado precisa abençoar a localidade onde trouxe a prosperidade para ele. Então, às vezes, a gente vai lá e monta uma estrutura para ministrar profissionalmente para diretores, supervisores, pedagogos. Fala assim, quem paga isso? Às vezes o empresário paga, às vezes o poder público paga. Mas o que vocês querem alcançar? Nós queremos entregar um ensino de qualidade para o aluno lá na ponta. Entendi. Então a gente faz essa roda girar. Vou dar um exemplo para você. Tinha a Companhia de Energia de Goiás. Ela nos convidou para desenvolver um projeto para eles. Aí a gente perguntou: o que vocês fazem com os uniformes quando eles ficam um pouco mais usados e às vezes você dispensa o funcionário, então vai para incineração.
quanto que vocês gastam na incineração? Ah, gastamos tanto. Então vamos fazer diferente. A gente vai usar esse recurso que é gasto na incineração e nós vamos desinfetar esse uniforme e nós vamos construir algo ecologicamente correto. Nós vamos usar os egressos para trabalharem em prol disso. Olha. Aí a gente montou uma empresa em Goiânia, contratamos os egressos, contratamos uma mulher, né, esqueci o nome dela aqui agora, para trabalhar, para conduzir o processo. Ela é ex-detenta. E aí, o que a gente fez? Desse uniforme que seria incinerado, a gente produziu bolsas e chinelos ecologicamente corretos. Que top! E aí, a empresa, além de contribuir com o meio ambiente, ela pôde ressignificar todo o seu processo. E a primeira pergunta da empresa foi o seguinte: quanto vocês precisam, nós vamos bancar. Aí a gente falou assim: nós não queremos dinheiro de vocês. Se vocês não vierem com esse processo de conscientização, nós não vamos participar. Aí envolvemos toda a empresa, desde o funcionário do pátio até os CEOs, todos envolvidos. E aí eles levam esses produtos para a feira, mostram como que é feito, tudo. Ou seja, a gente está trazendo de volta a ressocialização, as pessoas do egresso, a gente está reaproveitando todo o material da empresa e a gente está reciclando e ressignificando todo o processo. Vou dar um outro exemplo. Uma construtora grande aqui de Uberlândia, que nos contratou para a gente ajudar os peão. A gente dá curso para os peão de alfabetização, administração financeira. Uau. Nós introduzimos na construtora frutas no café da manhã, no café da tarde. Aí a resposta no trabalho de satisfação do empregado quase que dobrou. Muda. Porque se sente valorizado. Há um processo. Aí nós damos atendimento psicológico, a gente dá atendimento familiar, tudo isso. Aí é uma grande equipe. Então tem gente em Uberlândia, a Total hoje está em Uberlândia, Florianópolis, Campo Grande, Anápolis, Goiânia e Rio Verde. Nossa, cresceu demais. E a gente vai querer crescer mais. Nós estamos com propósito para ir para o Rio, já temos obra no Rio também. Aquilo que está dando certo tem que ampliar. Exatamente, exatamente. Vamos lá, falei de 3, né? Agora falta só o Compás. Falta a gente falar. Tá chegando aí o Resgate Uberlândia, nós não podemos deixar de falar aí sobre o Compass, que é o Conselho de Pastores, que hoje você é a segunda vez que você é presidente do conselho? Sim, é a segunda vez. Eu fui presidente em 2017, eu acho. Conduzi esse processo em 2017. Fizemos a mesma parceria em 2017 com o Camaru. E só para a gente ter números, quando a gente foi presidente em 2017, a gente fez o mesmo evento que nós estamos fazendo lá, o Resgate Uberlândia, e nós colocamos o maior público do Camaru. Uau. Nos últimos 20 anos. Nós colocamos 17 mil pessoas dentro do Camaru. Eu achei uma situação muito, muito boa de se ver, de participar, que tinha o espaço delimitador. Eles tiraram o primeiro espaço, tiraram o segundo. Aí o próximo espaço delimitador era o muro do Camaru. Não tinha mais para onde correr. Caramba. E eu lembro... E foi lindo. Foi lindo. A gente trouxe o Fernandinho, eu não esqueço. Fernandinho em Preto no Branco. A gente trouxe as duas bandas. E uma música do Fernandinho que canta vamos pular, vamos pular, vamos pular. E era época de seca. E era no terrão. Nossa, e a poeira subiu e tampou todo mundo. Mas foi muito lindo aquilo. De ver aquilo, sabe? Que ninguém estava importando com nada, queria adorar o Senhor. E esse ano, a gente topou mais esse desafio. Eu acredito que, como na minha vida eu procuro obedecer a Deus, Deus me colocou neste lugar com um plano e com um propósito. E eu procuro ser fiel àquilo que Deus tem colocado no meu coração. A gente tentou, eu queria trazer a Gabriela Rocha. Esse era o meu desejo, mas a Gabriela está grávida e não passando muito bem na gravidez. Vai se ausentar até o meio do ano. E aí eu falei assim, poxa, quem que a gente pode trazer? E era um sonho do meu coração, desde muito novo, trazer Cassiane, mas eu nunca tive a oportunidade. Ela é maravilhosa. Vamos brincar, eu nunca tive a oportunidade. E agora a gente conseguiu trazê-la, com banda e tudo completo. Uau. E eu acredito que a gente tem tudo
para ter um tempo de adoração, um tempo de voz profética ali no Camaru. Acho que a cidade de Uberlândia precisa disso. Os crentes precisam se levantar, os cristãos precisam acordar para aquilo que está acontecendo no obscuro, no oculto. E a gente precisa clamar por Uberlândia. E a palavra de Deus nos ensina: onde 2 ou mais estiverem no meu nome, ali eu estarei. Se o meu povo se humilhar e clamar, eu ouvirei e sararei as suas feridas, sararei a sua terra. Então, acho que esse é o momento. Então, você que está nos ouvindo, você não pode ficar de fora dessa. Você não pode deixar de participar desse mover, que será um marco na cidade de Uberlândia. Eu acredito. Um marco na cidade de Uberlândia. Às vezes as pessoas ficam estipulando quantidade de pessoas. Eu quero que aquele lugar esteja lotado. Claro. Eu quero que a gente tenha a oportunidade de mostrar a força do Evangelho, a força do Deus que nós servimos, a força do Senhor dos Exércitos e o amor e a graça que está sobre a morte de Cristo Jesus na cruz. Então, são coisas que a gente pode declarar e alcançar multidões. É um ano difícil, um ano eleitoral, muitas pessoas vão usar isso, mas nós não estamos com esse propósito, nem queremos alcançar esse fim. Nós estamos simplesmente para declarar que Uberlândia pertence ao Senhor Jesus e que o reino dele é chegado nessa cidade. Essa é a nossa voz profética. Nós queremos, o propósito, é o objetivo. Nós queremos ver as pessoas serem curadas, nós Amém. queremos ver as famílias serem restauradas, porque a gente fala muito de mudar a nossa geração, mas a gente não vai conseguir mudar a nossa geração se a gente não mudar nós primeiramente. Então, é a hora do povo de Deus sair do sofá, sair do conforto e ir para lá no meio da multidão. Era o que Jesus fazia, andava no meio da multidão. E aí fazia cura e tudo. Isso, e a gente tá com expectativa muito boa, coração muito tranquilo de tudo que Deus tem para fazer. E é interessante que a equipe de mídia, a equipe de logística me liga desesperada, dando problema aqui, dando problema ali. E eu falo assim, não preocupa, vai dar certo. Espera mais uns dias e vai dar certo. E a hora que você fala assim, tudo se resolveu, aparece mais uma coisa. E eles falam assim, mas como essa tranquilidade? Eu falei, porque vai dar tudo certo. No final sempre dá certo. Vai dar tudo certo. E eu quero estar ali no dia 2 de setembro. É bom a gente frisar que é na Vamos segunda-feira. Na segunda-feira. Porque nós não conseguimos devido às datas do 31 de agosto. Mas nós vamos estar ali dia 2 de setembro. Queremos começar o show impreterivelmente no horário, para que até 10h30 no máximo tenha tudo acabado. Porque no outro dia todo mundo tem que trabalhar. E que horas começa o show? O show deve começar entre 8 e 8h20, 8h30. Certinho. Nós não queremos extrapolar isso porque a gente quer dar a oportunidade de todos participarem. Então, você pode ir do seu trabalho, você pode ir na sua casa e depois ir para lá. E a gente, para fomentar isso, para cooperar com isso, a gente fechou algumas parcerias e dentro dessas parcerias nós vamos fazer um sorteio. Aí, como que eu faço para participar do sorteio? 1 quilo de alimento não perecível. Você ganha um cupom. E são muitas coisas boas. No sorteio da Mundial sempre entra com muita coisa bacana. São 3 violões. Olha. Dentro um violão elétrico. Uau. E um ukulele. Então a gente fomenta tudo. E você pode sair dali com o violão elétrico. Já vai sair na hora. Já vai estar lá para você levar para sua casa. Isso mesmo. Né? E o mais importante, não é o prêmio que você vai ganhar. O mais importante é que a sua doação ela vai contribuir para as entidades Amém. escolhidas e aquelas que solicitarem, né, os alimentos. Então, no mínimo, a gente quer ali 10 toneladas de alimento. 10 toneladas de alimento. Voltando para o propósito que sempre teve no resgate, que era essa parte dos alimentos. Exatamente. Você acredita que o nosso tempo acabou? Acabou? Acabou. Nossa. Tá quase apitando ali o nosso relógio. Não falei nem metade das coisas que eu faço. E agora, então, Fernanda, aqueles minutinhos para você, já que a gente está falando aí desse momento incrível que vai ser o Resgate Uberlândia, fique à vontade, convide o pessoal para estar todo mundo lá no Resgate Uberlândia 2024. Eu acho que é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Nós, pastores, nós, povo cristão de Uberlândia. É o momento da gente clamar pela nossa cidade e trazer à existência coisas que precisam ser concretizadas nessa cidade. Sermos profetas, sermos voz profética em Uberlândia. Acho que Uberlândia está precisando disso e cabe a nós, os cristãos, assumirmos o nosso posto, entendermos a nossa porção
e juntos, dia 2 de setembro, Resgate Uberlândia, mudar a história dessa cidade. Eu não consigo mudar essa história sozinho, mas nós dois, juntos, podemos fazer muito mais do que a gente pode imaginar. Então, te convido, te conclamo, leve a sua igreja, convide seus amigos, convide seus vizinhos, dia 2 de setembro no Camaru, Cassiane e o povo de Deus reunido numa só voz, num só propósito. Uberlândia seja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Te espero lá. Deus te abençoe. É isso aí, pessoal. A gente se encontra então no Resgate Uberlândia 2024. Com certeza eu vou estar lá. Eu amo Cassiane e eu quero te encontrar lá. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esquece aí de assinar o canal, se inscrever, acionar o sininho. Se gostou, curte, comenta. Porque quanto mais você comenta, mais a plataforma entende que é relevante e entrega mais esse conteúdo. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio.